Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia, aí na sua casa, como é bom estarmos juntos. Hoje o nosso tema vai ser Como Comunicar Jesus, em que vamos ter aqui o Sr. Padre José Maria Brito, diretor de comunicação da Companhia de Jesus. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado também pelo convite. É um gosto muito grande estar aqui hoje convosco e também com todas as pessoas que nos veem e que participam neste programa a partir de casa. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar este nosso programa com um momento de oração que eu vou pedir ao Sr. Padre José Maria para conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos nos confiar a Maria com uma oração do Papa Francisco. Maria, mulher da escuta, abri os nossos ouvidos. Fazei com que saibamos ouvir a palavra do vosso Filho Jesus, entre as tantas palavras deste mundo. Fazei que saibamos perceber a realidade em que vivemos, ouvir as pessoas que encontramos, especialmente aquela pobre, necessitada, em dificuldade. Maria, mulher da decisão, iluminai as nossas mentes e os nossos corações, para que saibamos obedecer à palavra do vosso Filho Jesus, sem hesitação. Dai-nos a coragem de decidir, de não nos deixarmos arrastar pelos que tentam orientar a nossa vida. Maria, mulher da ação, fazei que as nossas mãos e os nossos pés se movam depressa em direção aos outros, para que possamos levar-lhes a caridade e o amor do vosso Filho Jesus, para levarmos, como vós, ao mundo a luz do Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Estrada, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora quero convidar o Sr. Padre a vir comigo aqui para a mesa do nosso pequeno almoço e vamos iniciar aqui a nossa conversa. Os jovens procuram o Instagram e os livros passaram a ser digitais e as aulas online, mas nada substitui o presencial e as ordens religiosas tiveram de se adaptar a esta nova realidade. Fruto dessas mudanças, vamos descobrir como a ordem religiosa Companhia de Jesus se adaptou a essa realidade. Vamos tentar perceber o quanto é importante o setor de comunicação numa ordem dentro da Igreja. Para nos falar desse assunto, como eu já disse, temos aqui então o Padre Sr. José Maria Brito, que é o responsável, o diretor da comunicação da Companhia de Jesus. E vamos aqui começar então a nossa conversa. Senhor Padre, já o convido se quiser um chazinho. Para já, pode ser um chazinho, um sim. Chazinho. Então aqui a nossa Muito água. bem. Força. Então vou pegar aqui só no chá. Muito Sim. bem. Ora, aqui está. E vamos aqui conversando. Senhor Padre, antes de começarmos a nossa conversa sobre esta temática, quem é o Senhor Padre José Maria? Então, o Sr. Padre José Maria tem... Sabe que eu, quando as pessoas me tratam por Sr. Padre, muitas vezes brinco com elas e chamo-lhe Sr. Leiga ou Sra. Leiga. Por isso, Sra. Leiga Sandra, sim, o sim. Padre... Então pronto, vou tratá-lo por Padre José Maria. Pronto, eu sou jesuíta, tenho 45 anos neste momento. Até aos 22 anos vivi no Porto, não sei, de uma família católica, mas ao mesmo tempo também com formas muito diferentes de aproximação à Igreja. E pronto, sou o segundo de 3 irmãos. Fui fazendo o meu percurso normal também de vivência da fé, enfim, de um modo muito particular, integrado na paróquia de Cristo Rei, no Porto, que é orientada pela Ordem Dominicana, pelos frades dominicanos, Sim. Onde fiz todo o meu caminho de percurso na fé até à celebração do Sacramento do Crisma, da Confirmação. Depois, entretanto, também, através da minha participação no Banco Alimentar, conheci os jesuítas e depois, a partir daí, também fui questionando um pouco a minha vida, a minha vocação. Eu estudei jornalismo, tinha várias atividades no âmbito social, também no âmbito político, e por isso a fé, para mim, também partindo muito daquilo que recebi dos dominicanos, foi sempre muito ligada à vida, não é? A palavra ligada à vida concreta, às coisas concretas. Estudei também no Colégio Nosso Senhor do Rosário, da Ordem do Sagrado Coração de Maria, onde uma tia avó minha, que foi religiosa do Sagrado Coração de Maria, também foi assim, uma influência importante também no meu caminho de fé. E pronto, e fui vivendo, e aos 22 anos, depois de um tempo mais ou menos longo de pensar um pouco, de discernimento, decidi entrar na Companhia de Jesus e comecei aí então nesse ano de 98
o meu percurso na Companhia de Jesus. Falamos então da Companhia de Jesus, os jesuítas. Quem são os jesuítas? Os jesuítas são uma ordem religiosa que surge de um pouco do desejo de Santo Inácio e dos seus primeiros companheiros de procurarem o melhor modo de servir a Deus, procurando estando também muito disponíveis para irem onde fosse mais necessário, com uma atenção muito especial desde o início da nossa vida como Companhia de Jesus aos mais pobres e com uma atenção muito grande à disponibilidade, não é? Uma capacidade grande de mobilidade e de estar, de alguma forma, desperto para quais são, assim, as grandes necessidades e as grandes urgências, não é? E isto é muito característico da Companhia. A Companhia é aprovada no dia 27 de setembro de 1540, portanto, esta é a data da sua aprovação pelo Papa Paulo III, e entende-se a Companhia não fundada apenas por Inácio de Loyola, mas também pelos companheiros que o acompanharam. Alguns deles ele conheceu-os em Paris, enquanto estudavam, e depois foram fazendo o seu caminho, fazendo um processo também longo de discernimento e tentar perceber como é que podiam servir a Deus. Até porque a sua ideia inicial era viverem na Terra Santa e ali na Terra Santa servirem também as pessoas, estarem junto dos pobres, mas depois perceberam que os caminhos de Deus levavam por outro lado. Por outros mares. É verdade, é verdade. Onde é que se encontram os jesuítas neste momento a nível mundial? Em todos os continentes? Sim, a nível mundial estão em todos os continentes e um bocadinho por esta ideia de que o importante é tentar responder ao que é o mais urgente e necessário em cada lugar e em cada momento. Não há propriamente aquilo que se possa dizer, como outras ordens, uma área de atividade exclusiva. Né? Portanto, há desde o trabalho com refugiados, o trabalho a nível do serviço aos mais pobres, também há todo o trabalho de reflexão, mais ligado à cultura, ligado à educação, ligado às artes. Por isso há uma grande diversidade de trabalhos naquilo que é a vida da Companhia de Jesus, também muito a preocupação da formação cívica, da formação política, enfim, é bastante diversificado, mas estamos nos diferentes continentes procurando compreender em cada local onde é que podemos servir mais e onde é que também podemos, de algum modo, levar o Evangelho mais próximo das pessoas. No fundo, vocês vão de encontro às necessidades do povo? Em cada lugar concreto. Sim, né? sim, Portanto, sim. E também lembro-me de uma vez uma pessoa que me acompanhou assim, na fase específica de preparação do sacerdócio, dizia uma expressão muito, muito bonita, né? Quando nós também deixamos de refletir, por isso quando se a Companhia de Jesus renunciasse à sua dimensão de pensamento, de mais de reflexão intelectual, teria como consequência também uma menor atenção aos pobres, não é? Porque há o serviço direto aos pobres, de atender às necessidades primárias, Sim. E depois há também a preocupação de podermos, pelo estudo, compreender mas porquê é que existem estas coisas? Onde é que isto vem? Quais são as injustiças do mundo que levam a estas consequências? Para também, com reflexão que é feita de uma forma sólida, através do estudo das causas sociais, das causas económicas, Sim. podermos responder àquilo que são as injustiças do mundo. E todos os trabalhos são importantes, não há um que seja naturalmente mais importante do que outros. E uns dependem dos outros. Sim, exatamente isso. Isso é muito, muito importante. Onde é que estão em Portugal? Ora, em Portugal estamos assim em várias cidades. Estamos em Braga, em Santo Tirso, estamos também no Porto, estamos na Covilhã, estamos em Lisboa, em Évora, em Almada, estamos na Mexilheira Grande, estamos em Portimão, acho que disse Almada também, ali na Caparica, pronto, e aqui também com presenças muito diversas e em atividades muito diferentes. Não é? O caso menos comum, mas também acontece, é a vida paroquial, estamos também em algumas paróquias, mas depois temos ligados a algumas atividades também de apoio aos mais necessitados, em centros juvenis, por exemplo, ali na zona de Almada, Pragal, em que damos apoio aos jovens do bairro que necessitam de algum tipo de acompanhamento.
o trabalho junto dos refugiados, também trabalho mais ligado, por exemplo, à formação de educadores na área de questões, como é que nós podemos olhar justamente para o mundo, perceber as suas injustiças e ajudar a transformar o mundo. Nesse caso, chama-se Fundação Gonçalo da Silveira, as nossas escolas, os nossos colégios, neste momento em Santo Tirso e em Lisboa, enfim, e outras diversas presenças que temos também um pouco por todo o país. Fala-me destas palavras: magis, discernimento, universalidade, justiça, reconciliação e bondade. Nos apresente a espiritualidade inaciana. Então, essas palavras, a ver se depois não me esqueço de nenhuma, mas de algum modo ajudam-nos a compreender qual é que é o sentido, como é que partindo da espiritualidade inaciana e deste modo concreto de seguir Jesus, olhamos para a realidade e procuramos responder àquilo que vamos percebendo que é a vontade de Deus no nosso modo de seguimento de Jesus, naquilo que é a vida concreta. Então, começando pela palavra bondade, se nós recordarmos aquilo que nos diz o Gênesis, né? Quando Deus criou o mundo e Deus viu que tudo era bom, ou quando é o ser humano, e Deus viu que tudo era muito bom. Então, o primeiro olhar para a realidade tem que ser um olhar de bondade. O mundo é bom, foi criado por Deus. Esse é o nosso primeiro olhar. É também um bocadinho o olhar que, de algum modo, percebemos que está por trás do desejo de Deus em Jesus encarnar a realidade. Sim. Então, o mundo é bom e nós queremos, de algum modo, reconciliá-lo com Deus. Não é? Essa é a ideia da reconciliação. Para compreender como é que isso se faz do modo concreto, é muito importante o discernimento. Não é? O que é o discernimento? O discernimento passa por nós tentarmos perceber dentro de nós, acho que todas as pessoas em casa, nós chamamos de emoções. Então temos movimentos dentro de nós, movimentos interiores. Às vezes estamos cansados e ficamos mais irritados, às vezes... E há várias coisas que se passam. É aprender a olhar para essa realidade que se passa dentro de nós e compreender, ao ler esses sinais, o que é que Deus nos pede. E isso é feito também olhando para aquilo que se passa à nossa volta, né? Para aquilo que no Vaticano II chamou a leitura dos sinais dos tempos. O que é que se passa? Houve este acontecimento, houve aquela reação, houve agora um grande número de pessoas que foi despedida. Como é que eu olho para isto a partir de Deus? Ou houve cristãos que foram perseguidos no mundo. Como é que nós olhamos isto a partir do Evangelho? Pronto. E olhar para toda esta realidade e ir percebendo como é que podemos servir. E certamente que, ao encontrarmos essa realidade e ao fazermos esse discernimento, vamos percebendo onde é que estão as injustiças, onde é que há as maiores injustiças. E partindo daí perceber, a tal palavrinha muito associada aos jesuítas, como é que nós podemos servir mais a Deus. Né? O magis, ou o mais, dito em português, tem a ver com isso. Como é que nós podemos, de algum modo, aproximar-nos mais de Jesus em cada realidade concreta. Portanto, muitas vezes pode-se associar este mais a uma espécie de comparativo ou de competição, mas não tem nada a ver com competição. Né? Este mais é como é que podemos fazer mais a vontade de Deus, o que é que mais nos conduz a sermos como Jesus, e esse é o grande sentido. E aqui acrescentava aqui uma expressão que acho que também é importante e muito própria da espiritualidade inaciana. Neste modo de ser como Jesus, há uma dimensão que nós normalmente usamos que é chamada cura personalis. O que é que isto significa? É o cuidado atento, personalizado, se quisermos, a cada pessoa. Né? Cada pessoa, no seu ser único como imagem de Deus, tem uma dignidade própria e tem que ser cuidada, escutada a partir daquilo que é, para que, podendo fazer a experiência de ser amada como filha de Deus, absolutamente de uma forma incondicional e gratuita, então sentir a confiança de descobrir o seu caminho. Né? Eu acho que não me faltou nenhuma das palavras, não. Mas acrescentei ainda uma expressão. Sim. Acho que não me faltou nenhuma delas. Quem foi Santo Inácio de Loyola e de que forma é que a sua presença é atual no mundo? Então, Santo Inácio de Loyola era um homem próximo da vida da corte, também como cavaleiro, não é? que viveu no século XVI, e que tinha era um homem de grandes desejos, de grandes ideais, mas por batalhas e às vezes também desejos de conquistador de senhoras da corte. Não é? Portanto, assim, tinha esse grande desejo, que num dado momento, numa dessas batalhas em que participou com grande valentia e determinação, a Batalha de Pamplona, que celebrámos os 500 anos há pouco tempo
e com os quais começamos o ano inaciano. Sim. Vamos falar daqui a pouco, ali em 20 de maio de 1000. Então, agora perdi-me aqui nas datas, mas fizemos agora, então, os 500 anos dessa batalha, quando começamos o ano inaciano, 1521, 20 de maio de 1521, e nessa batalha, Santo Inácio foi ferido, né? Lutou até ao fim, não desistiu da batalha, tratava-se de defender Pamplona da invasão dos franceses, Sim. naquele caso, e ficou com um grande ferimento. E, nessa altura, regressou a Loyola, à sua terra de origem, e teve em convalescença. E, nesse momento de convalescença, aquela ferida que demorou muito tempo a sarar, e houve ali um processo longo, basicamente não tinha nada que fazer. Sim, sim. E então foram-lhe dados livros, e ele queria livros de cavalaria e de feitos heróicos, mas os únicos livros que havia em casa era a história dos santos, uma história dos santos, e uma vida de Cristo. Sim. Então, a partir daí, um bocadinho há bocado falava das emoções, não é? Ele, ao ler aqueles livros, começou a perceber que alguma coisa se passava dentro dele e começou a estar atento a essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, não deixava de ter os seus sonhos de cavalaria, não é? Pronto, e de ser um galanteador, não é? Sim, de ser sim. assim, um homem capaz de ser conquistador, não é? Sim. E foi percebendo que estes sonhos de conquistador o entusiasmavam muito, mas depois, passado algum tempo, ficava seco, árido, como se aquilo não valesse nada, não é? Como se fosse um refrigerante que bebemos, parece que tira a sede, mas depois, Sim. na final, não tira nada a sede. Ficava vazio. Ficava vazio. Mas os outros, né, os outros desejos que ele tinha, de ser como aos santos ou de imitar a Cristo, eu começo a perceber, às vezes incomodam-no, mas deixam-no em paz. Pronto. E então, aí começa a aprendizagem do discernimento que falávamos há pouco, quando eu dizia a questão das emoções. Foi com esta experiência de Santo Inácio que ele... Pronto, e a partir daí, houve um longo caminho que ele fez, até finalmente encontrar os seus companheiros e perceber que a vontade de Deus para ele era fundar a Companhia de Jesus. Onde é que está a atualidade de Santo Inácio para os dias de hoje? Santo Inácio percebeu naquelas leituras que fez, em tudo aquilo que habitava a sua imaginação, muitos estímulos, muitas provocações, se quisermos. Nós hoje também ouvimos muitas coisas durante o dia, há muita informação que entra pelos olhos dentro, Sim. que nos entra pelos ouvidos, e a nossa imaginação está, às vezes, ocupada com muitas coisas. Não é? Então, aprender a perceber, quer o nosso coração, quer a nossa imaginação, o que é que realmente nos pode apontar o caminho para Deus, é uma grande aprendizagem. E a aprendizagem que temos da vida de Santo Inácio, da espiritualidade que ele nos deixou, é um enorme presente que ele deixou à Igreja para que nós possamos fazer esse caminho. Por isso ele é certamente para as pessoas que querem uma vida de profundidade, para as pessoas que querem uma vida de liberdade, mas de saberem encontrar na sua própria vida a vontade de Deus, não deixa de ser um grande exemplo e uma grande presença ainda viva na Igreja de hoje. Nós estamos a celebrar, como falou, os 500 anos da conversão de Santo Inácio, o ano que vocês chamam ano inaciano. O que se pretende com este ano inaciano? Então, este ano inaciano é essencialmente, de algum modo, um exercício de memória agradecida de um caminho que é da vida de Santo Inácio, que não foi uma conversão automática, não é? Que foi um processo. Recordar, não é? Houve uma ferida que o marcou, houve um fracasso, alguma coisa em que ele perdeu, um homem que gostava de ganhar em tudo, não é? Mas em que perdeu, e a partir dessa experiência de ter perdido, de ter ficado ferido, começa a fazer um caminho de conversão que não é imediato, não é? Porque ao início Santo Inácio foi muito aquilo que costumamos dizer, muito voluntarista, não é? Como se a santidade sou eu que vou conquistá-la, sou eu que vou conseguir, por isso eu vou ser mais que todos os outros santos juntos, fazer mais sacrifícios que todos eles, e acabou por quase chegar ao desespero, não é? E depois precisou de então aprender a olhar para este mundo que é habitado por Deus, em que Deus quer que nós possamos descobrir o modo de servir e encontrar aí a alegria, e ele aprendeu a ter este olhar de bondade para o mundo, e então aí a sua vida foi-se transformando, foi-se mudando, e ele, pronto, agora não... Há muitas formas de conhecer a vida de Santo Inácio, mas... E ele acabou por, depois de encontrar alguns companheiros, depois de ter tido alguns avanços e recuos, perceber que a sua missão passava por fundar a Companhia de Jesus. Como se pode dizer, ele perdeu para ganhar. Perdeu para ganhar, claramente, não é? E não há outra forma de nós vivermos, não é? Não há... Nenhum de nós ganha sempre, não é? E
a ideia da semente que morre para dar vida é alguma coisa que está sempre a acontecer em nós, não é? Sempre. E é muito importante que nós também aprendamos esta experiência de Santo Inácio, esta aprendizagem que podemos ter com ele, de os nossos fracassos não terem a última palavra, mas poderem ser lugar de encontro, de irmos percebendo o que é que Deus nos pede. Acho que é uma experiência muito bonita e que nos pode ajudar, não é? Todos os que às vezes nos sentimos tristes, sozinhos, em casa, abandonados, pessoas que passam por dificuldades, por situações de conflito com as pessoas de quem mais gostam. Todas essas experiências, não é naturalmente que Deus não quer que nós sejamos zangados com os filhos ou com as filhas, é evidente que não, mas às vezes quando essas coisas acontecem nós podemos perguntar, e agora como é que eu faço caminho a partir daqui? Sim. Né? Portanto, e acho que que essas também são as feridas da nossa vida, não é? E como é que eu posso ter uma atitude de reconciliação, de pedir a Deus que me ajude a viver mais que não seja, às vezes não é possível porque não depende só de nós, mas pelo menos interiormente, como é que eu posso viver reconciliado com os outros? E acho que aí Santo Inácio pode ser também um bom exemplo. Como é que vocês estão a viver este ano inaciano? Olha, eu acho que houve já aqui várias experiências. Nós tivemos logo em maio a abertura do ano inaciano, em que procuramos juntar assim de modo simbólico todas as comunidades inacianas. Depois, no dia 31 de julho, tivemos as missas de Santo Inácio, um bocadinho espalhadas por diversas partes do país. Em dezembro vamos ter aqui em Fátima uma sessão de estudos inacianos. Depois vamos ter também um momento muito importante no dia 12 de março, também trazer as pessoas todas das várias comunidades inacianas do país até Fátima para celebrarmos. Depois vai havendo várias coisas, não é? Iniciativas às vezes digitais, às vezes online, e está também já a decorrer desde o final de julho o Padre-Geral, pronto, naturalmente com a licença do Papa, resolveu dar a possibilidade de oferecer, dar às pessoas a graça da indulgência, abrindo algumas igrejas ligadas aos jesuítas, nem todas elas em Portugal, no caso de Portugal, necessariamente sobre a responsabilidade da Companhia de Jesus, mas pelo menos com uma ligação histórica, então das pessoas poderem fazer uma experiência de peregrinação, um tempo de oração, de participação da Eucaristia, celebração do Sacramento da Reconciliação, rezando também pelas intenções do Papa e, desse modo, poderem também, de algum modo, preparar-se para acolher a graça que Deus dá gratuitamente da indulgência. Não é? E pronto, isso é se consultarem quer a página dos jesuítas em Portugal, jesuítas.pt, ou a página do ano inaciano, eventualmente também o nosso portal, o .sj, encontrarão informação sobre as igrejas em Portugal em que é possível, às quais é possível peregrinar, ter este tempo de oração e também depois então agradecer a graça da indulgência. Padre José, sempre que ouvimos falar dos jesuítas, não sei se em casa se estou a dizer alguma mentira, lembramos-nos logo dos exercícios espirituais, que eu acho que é bastante conhecido no mundo inteiro. O que é isso dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola? Então, por acaso, podia ter trazido este livrinho, não trouxe, mas os exercícios espirituais também não são um livro para ler, também ainda enganava as pessoas. Os exercícios espirituais são, no fundo, um método de oração e um método proposto por Santo Inácio para, no máximo, 30 dias de retiro. São um processo de identificação com Jesus para que cada pessoa possa, ordenando toda a sua vida, os seus afetos, a sua memória, tudo aquilo que é a sua vida, encontrar a vontade de Deus para o seu caminho e ser capaz de ser consistente e perseverante nesse caminho. Não é? Pronto. Estes exercícios espirituais estão então pensados para 30 dias, ainda que depois se realizem em períodos mais curtos e sejam adaptados no caso de Portugal, desde 3, 4 dias até 30 dias, há a possibilidade de fazer esta experiência de retiro de todas as formas. Não é? E então, os exercícios espirituais são pensados para 4 etapas, que Santo Inácio designa cada uma destas etapas por semanas, ainda que nesta versão mais longa as semanas não correspondam todas a semanas cronológicas, porque conforme a incidência, aquilo que é o tema de cada etapa, podem demorar mais um bocadinho ou menos um pouco. Então, a primeira semana é muito centrada
história do pecado, encontrar o meu pecado, a ideia da conversão e da misericórdia de Deus, muito centrada na misericórdia de Deus e à luz da misericórdia de Deus eu reconhecer aquilo que é o meu pecado. A segunda semana, o encontro com Jesus e então o perceber qual é a vontade de Jesus para a minha vida. A terceira, muito ligada à paixão de Cristo, portanto, ao mistério da paixão e da entrega de Jesus, que por mim vai até ao fim e se entrega em amor. E finalmente a quarta semana, então, percebermos um pouco qual é que é a força da ressurreição e da vida de Deus, que tem mais força que tudo aquilo que possa ser morte também na nossa própria experiência e na nossa vida. E na nossa primeira parte já chegou ao fim. É muito bonito ver como esta congregação é uma congregação riquíssima, cheia da graça de Deus, e como é bonito conhecer um bocadinho mais os jesuítas. Se quer continuar a conhecer um bocadinho mais, continue na segunda parte do nosso programa. Até já, se Deus quiser. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. A SIC ligou a televisão neste momento. Seja muito bem-vindo ao Manhã Viva neste momento. O nosso tema de hoje é como comunicar Jesus, em que temos aqui o Padre José Maria Brito, diretor de comunicação da Companhia de Jesus. E estamos aqui então a falar sobre este tema comunicação. O que é isso do Departamento de Comunicação nos Jesuítas? Então, o Gabinete de Comunicação da Companhia de Jesus surgiu em 2016, um bocadinho percebendo a necessidade de, olhando para a realidade, ir encontrando um modo de, por um lado, perceber o que é que se passa justamente nessa realidade e, por outro, também comunicar aquilo que é o nosso modo de proceder, o nosso modo de ser como jesuítas, de uma forma que não fosse só através daquilo que são a presença que as pessoas já conhecem, nas diferentes iniciativas que temos, nas diferentes atividades que temos, com os estudantes universitários nos centros universitários, enfim, com tantas outras, mas também termos uma presença digital que fosse expressão do nosso modo de ser. Né? Então, o Gabinete de Comunicação, por um lado, surge para dar suporte em temas de comunicação, quer ao provincial, às diferentes organizações e obras da Companhia de Jesus em Portugal, quer também para assegurar esta presença digital, nomeadamente através do nosso portal, o .sj. E este Gabinete de Comunicação tem aqui várias ações. Assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, também saber recolher a informação de que as pessoas precisam para, por exemplo, o provincial, não é? Ajudá-lo a perceber, olha, quais são os temas da atualidade a que temos de estar mais atentos. Enfim, uma forma muito atenta de estar e, ao mesmo tempo, também o poder ajudar as pessoas a encontrar a melhor forma de comunicarem aquilo que somos, quer a própria Companhia de Jesus como província, mas também depois as suas diferentes organizações, as suas diferentes obras, poderem sentir que alguém as pode ajudar nesse caminho. Nos tempos em que nós nos encontramos, porque é que é tão importante, tanto na Igreja como nas congregações que pertencem à Igreja, ter esses departamentos de comunicação? Olha, eu acho que, antes de tudo, para aprendermos a ser humildes e a colocar-nos numa atitude de escuta relativamente ao mundo. Né? Eu acho que nós, muitas vezes, quando pensamos em comunicação, pensamos naquilo que temos que dizer, mas é muito importante também o colocarmos numa atitude de verdadeira escuta, né? De perceber a realidade. E os gabinetes de comunicação não são só assim uma forma de um bocadinho a intenção, claro, chegarmos mais longe e tudo isso é importante, mas termos uma escuta apurada, perceber também como é que Deus nos interpela hoje através de uma realidade tão plural, tão diversa, e ainda bem que é uma realidade plural e diversa e não temos que ter medo dela, mas é preciso saber escutar o que é que Deus nos diz através de tudo isso. Hoje a sociedade está muito mais evoluída, os meios tecnológicos também. Como chegar aos jovens através da comunicação sem ser uma comunicação maçante? Então, eu acho que antes de tudo, eu acho que é preciso fazermos este exercício. As ferramentas que nós hoje temos, nomeadamente as ferramentas digitais, as redes sociais, antes de serem ferramentas, são uma tecnologia que muda o nosso modo de sentir, o nosso modo de olhar, o nosso modo até de compreender a realidade. Mesmo o modo como hoje se investiga em ciência, mesmo o modo como hoje nós
conseguimos perceber a realidade é muito diferente, né, hoje. E isso transforma as condições em que as pessoas também recebem a mensagem, nomeadamente também a palavra de Deus. Compreendermos isso, compreendermos como essa sensibilidade é transformada, eu acho que é o primeiro passo e a primeira coisa que é importante. Depois, sabemos como é que cada um destes meios, cada uma destas ferramentas funciona, não é? É diferente fazer um vídeo para colocar no Instagram, nas histórias do Instagram, ou um vídeo para o Facebook. E perceber, cada um destes meios comunica com pessoas diferentes. Quem são essas pessoas, como é que elas estão disponíveis para ouvir a palavra, como é que lhes podemos chegar, e é importante irmos aprendendo e sabendo como é que isto tudo se faz, mas nunca pensando nestas coisas só como ferramentas, e por isso agora vamos usar isto de uma forma muito eficaz, mas procurando que o nosso conhecimento desta realidade também nos ajude a conhecer melhor a sensibilidade das pessoas com as quais queremos conversar, com as quais queremos dialogar. E também perceber como é que, através destas ferramentas e da forma como estas pessoas se expressam, nós podemos encontrar nessas pessoas e no modo como estão elas próprias também neste mundo digital, podemos perceber como é que elas procuram Deus, não é? E acho que isso também é muito importante. Por isso é que eu dizia muito também esta atitude de humildade e de escutar e não só querer dizer. Vocês também trabalham muito com os universitários e a comunicação aí é essencial, Sim, não é? e também, sobretudo, é importante aí fazer deles próprios também protagonistas dessa ação. Não é? Nos centros universitários, muitas vezes são os próprios universitários que, se um centro universitário, seja em Lisboa, Braga, Coimbra, tem redes sociais, sejam os próprios universitários a gerir esses instrumentos, essas ferramentas, eles próprios a conceber os conteúdos que lá se colocam. Claro que, pronto, nós vamos estando atentos, vamos acompanhando, fazemos caminho com eles, mas é muito importante que, até para que a palavra possa ser comunicada de par a par, não é? E não seja só uma coisa que parece que vem assim de uma autoridade, porque todos nós, não é, como podemos, e certamente que o fazemos, somos portadores da palavra de Deus, todos nós podemos transmiti-la, não há ninguém que esteja, não há aqui um estatuto especial de algumas pessoas, todos nós temos essa possibilidade. Não é? Porquê é que é tão importante dialogar com delicadeza no meio religioso? Eu acho que a delicadeza é própria tudo. Não é? Eu há pouco falava, ali ao pequeno almoço, falávamos desta ideia muito própria do Santo Inácio, e está muito presente nos exercícios espirituais, da cura personalis, do cuidado atento a cada pessoa, e se quisermos aqui ser um bocadinho mais abrangentes, a cada realidade. E isto implica que eu tenho que respeitar aquilo que é a liberdade de consciência de cada pessoa, tenho que respeitar a autonomia da ciência, a autonomia da política, e perceber aí, com uma escuta atenta, que interpelações é que podem vir dessa escuta. Mas Deus não se impõe. Jesus não é uma imposição de Deus. Jesus se propõe. Sim. E então, esta delicadeza tem a ver justamente com isso. O tema da nossa dimensão espiritual, da nossa dimensão religiosa, é algo muito profundo em nós. Não é? Está muito ligado àquilo que é essencial na nossa vida. Mas também é uma coisa que facilmente pode ser usada e manipulada. E basta ver todos os fundamentalismos religiosos para nós percebermos como a dimensão religiosa que nós temos pode ser mal usada, pode ser manipulada. Então esta delicadeza tem muito a ver com o respeito pela liberdade de cada pessoa. Não é? Eu não posso forçar Deus às pessoas, tenho que acompanhá-las e elas livremente descobrirem Deus e aderirem a Jesus. E isso é muito importante. Não é? Hoje em dia nós podemos ter muita tentação de manipular as pessoas, de dizer, de queremos ser nós a substituir a consciência das pessoas. Nós temos que ajudar as pessoas a descobrir Deus presente na sua consciência. Mas não lhe podemos dizer, eu é que te digo o que é que Deus te vai dizer. Né? Porque isso é manipular a consciência das pessoas numa dimensão, como é a dimensão espiritual, que é tão delicada. E eu creio que aí é muito importante ter esse respeito e essa atitude. É um bocadinho como cada pessoa é também para nós um terreno sagrado, não é? Como Moisés, que tira as sandálias para se colocar diante da sarça ardente. Sim. É exatamente a mesma coisa. Diante de cada pessoa, a nossa atitude tem que ser tirar as sandálias
e colocar-nos como diante da sarça ardente, porque cada pessoa, se é a imagem de Deus, eu não tenho o direito de manipulá-la, nem de lhe dizer, eu é que te vou dizer tudo aquilo que Deus quer de ti. Não, e então é um bocadinho este caminho que eu acho que é muito importante. Qual a marca de comunicação dos jesuítas? Eu acho que, olha, tem um bocadinho a ver com isto, né? Expressar a nossa presença promovendo uma atitude de diálogo, de abertura à realidade, sem deixarmos de ter um sentido crítico, mas aquele olhar de bondade, também de que falava ali ao pequeno almoço, ser o nosso olhar de bondade pela realidade e pela pluralidade, pela diferença dentro da Igreja, fora da Igreja, e a partir daí também não deixar de ter um sentido crítico, mas sempre numa atitude de conversa e sem querer, de algum modo, perdoem-me a expressão, despejar a palavra de Deus, sem a palavra de Deus. Deus, desde o início, relaciona-se connosco através do diálogo, a vocação dos profetas. Há sempre conversa, há sempre conversa. O chamamento de Abraão, a anunciação a Maria, tudo é diálogo e conversa. E por isso nós não podemos, não vamos despejar a palavra de Deus nas pessoas, mas vamos acompanhá-las e fazer caminho com elas. E por isso esta atitude de diálogo, eu acho que é aquela que nós queremos que seja a expressão também da nossa identidade no mundo da comunicação. Como é que está o portal .s? O ponto .sj, que nos surgiu já depois da criação do Gabinete de Comunicação, tem tido, acho que uma vida também, é muita expressão deste nosso desejo de diálogo. No tempo da pandemia e nos tempos dos confinamentos foi uma ferramenta muito importante de construção de comunidade à volta daquilo que é a nossa espiritualidade inaciana, através de várias propostas de oração, propostas também de reflexão, de encontros, e foi uma experiência muito, muito profunda e muito bonita. E creio que teremos sempre que ter esta capacidade de nos irmos reinventando, procurando perceber como é que podemos chegar a pessoas mais novas. Um portal hoje em dia, com esta dinâmica que quer promover o diálogo, tem que estar sempre disponível para desacomodar-se e para mudar, e pronto, e também nós continuamos esse caminho, mas estamos bastante bem. Como é que é a sua opinião em relação aos desafios que a comunicação da Igreja hoje passa? Quais os desafios? Eu vou ser um bocadinho repetitivo. Sim, não há problema. Mas o grande desafio hoje, o primeiro de todos, é sermos humildes. Eu creio que muitas vezes na Igreja somos muito defensivos da maneira como comunicamos. Achamos que o mundo está contra nós, achamos que toda a gente quer mal à Igreja e não temos a atitude de nos colocarmos numa atitude de escuta e de procurar compreender o mundo. E temos muita dificuldade quando nós mesmos podemos cometer algum erro de nos colocarmos de uma forma vulnerável diante do mundo. Mas se nós virmos também todo o caminho quer de santidade, dos caminhos dos santos, quer o caminho do próprio Jesus, nunca foi um caminho de perder esta capacidade de me colocar em vulnerabilidade diante dos outros. Né? E eu acho que isto é muito importante. A comunicação da Igreja é muitas vezes, se calhar, caímos um bocadinho na tentação de defender a autoridade sem antes nos colocarmos numa atitude de serviço. E a autoridade só é autoridade para que possamos servir mais. Porque senão não adianta de nada, não serve para nada. Uma autoridade que não é para o serviço não serve para absolutamente nada. Temos que fazer como Jesus, colocar o avental. Exatamente, é isso. É colocar-nos na atitude do lava-pés, é exatamente isso. Exatamente isso. Em que consiste o sistema de proteção e cuidados e como é que a vossa província está a implementar este sistema? Então, o sistema de proteção e cuidado surge no contexto da preocupação da Igreja em criar uma cultura de cuidado e atenção a cada pessoa, a cada realidade, que previna qualquer forma de abuso. Né? Nós centramos muitas vezes na questão do abuso sexual, mas aqui é muito mais abrangente. Né? Numa escola, prevenir o bullying, prevenir as formas de autoritarismo, seja entre educadores e alunos, mas mesmo também entre alunos. Né? Criar este ambiente em que cada pessoa se sente reconhecida e amada como é, tendo no fundo, como pano de fundo, o desejo que cada um se possa experimentar amado ou amada por Deus na sua absoluta unicidade, não é? Cada pessoa é única.
E então criámos este sistema que, no fundo, nos ajuda a perceber então o que é o bom trato, o que é o mau trato, como é que criamos aqui um código de conduta que nos ajude a criar este ambiente de cuidado, em que cada pessoa se possa sentir respeitada, em que cada pessoa se possa sentir, no fundo, num ambiente que promove a sua própria autonomia, a sua própria felicidade, a alegria de vida. É um bocadinho esta preocupação. E temos feito ao longo desde 2016 até agora um caminho muito grande de promover este caminho e de implementar práticas que ajudem a isto. Isto depois passa por formar todos os nossos colaboradores Sim. para que eles conheçam este sistema e o ponham em prática. Passa também por identificar as situações que possa ter havido de alguma forma de abuso, identificá-las, perceber como é que se podem evitar. Enfim, passa por sinalizar as situações em que esses abusos podem acontecer, criando, no fundo, tudo aquilo que possa prevenir, criando medidas e coisas que possam prevenir esses próprios abusos. E depois aqui esta formação é dada a educadores, professores dos colégios, voluntários de campos de férias, voluntários que trabalham com imigrantes, também voluntários que possam trabalhar com adultos em situação de vulnerabilidade. Sim. Enfim, é um sistema muito, muito, muito abrangente. Como é que a Igreja tem lidado com esta crise dos abusos sexuais e o que é que nos diz o Santo Padre sobre isso? Então, o Santo Padre tem sido muito claro, né? Qualquer forma de abuso, né? Muitas vezes estes abusos começam por ser abusos de consciência. Falávamos há pouco da importância de respeitar a consciência, abusos de poder. E o Santo Padre tem-nos chamado a atenção. Cada pessoa é imagem de Deus, tem a dignidade de Jesus. Jesus identifica-se com os mais vulneráveis e, por isso, qualquer atitude que possa manchar isso que é o respeito pela dignidade de cada pessoa é contrária à pessoa de Jesus, é contrária ao Evangelho, e o Santo Padre tem sido muito, muito, muito claro. A Igreja tem feito um caminho. Em Portugal, neste momento, já todas as dioceses têm comissões que procuram atender a situações que possam ser de abuso e promover Sim. esta cultura de cuidado e de bom trato, mas creio que temos ainda um caminho muito longo a fazer de conversão. Os bispos franceses começam todas as suas reuniões, portanto, os plenários da Conferência Episcopal, escutando, lendo e rezando a partir da história de alguém que tenha tido uma experiência de abuso sexual ou de abuso na Igreja. Okay? Para perceberem quem são estes mais pequeninos, nos quais Jesus também foi ofendido e magoado. Okay? Quando o Papa Francisco esteve aqui em Fátima, na canonização, ele fez uma oração muito bonita quando fez a bênção dos doentes, usando a expressão do Deus escondido, do São Francisco Marto, aplicando aos doentes. Né? Em cada uma destas pessoas que é ofendida e abusada na sua dignidade, está o Jesus escondido, da mesma forma como no sacrário. Sim. E então, eu acho que nós temos que também aprender este respeito por esse Jesus escondido em cada pessoa que se identifica com essa pessoa. Mas para isso, é também necessário que a Igreja se coloque numa atitude de conversão espiritual que a torne mais vulnerável e mais capaz de escutar, como fazem os bispos franceses com esta preocupação de ouvirem sempre, antes de qualquer reunião começar, aquelas que são as vítimas destas formas de abuso. E eu creio que temos ainda que criar condições para que estas pessoas sintam que há um ambiente de confiança, que nós estamos verdadeiramente disponíveis para ouvir as suas histórias e as suas feridas. Eu acho que cada pessoa que também sinta que possa ter essa mágoa na sua vida, hoje em dia, com todas estas estruturas que temos já em Portugal, eu gostaria que pudessem ir fazendo o caminho de dizerem, olhem, gostava de ser ouvido nesta minha ferida, mas eu sei que esse é um caminho muito difícil, muito exigente. As pessoas precisam de muito tempo para serem capazes de expressar essa dor e essa mágoa, e nós também temos que, naturalmente, respeitar esse processo e respeitar esse caminho, mas, a nossa parte, fazer o que é possível para que as pessoas sintam que podem fazê-lo em confiança e que serão acolhidas e acompanhadas. Tendo em conta o pontificado do Santo Padre Papa Francisco e tudo aquilo que ele nos tem pedido, o que é que ainda há a fazer nesta situação? Eu acho que é muito isto, é criar modos concretos que expressem
esta nossa disponibilidade para ouvir aqueles que mais sofreram, não é? E, sobretudo, também se calhar não partimos do princípio, se calhar aqui não aconteceu nada. Porque a história, aquilo que vão sendo, pronto, as investigações que se fazem em muitas partes do mundo, não nos diz exatamente isso, e por isso nós temos que ter esta atitude de disponibilidade, sobretudo criar tudo aquilo que for possível do ponto de vista de mecanismos, de processos, para que hoje, em todas as estruturas da Igreja, qualquer pessoa se possa sentir acolhida, acompanhada, que as pessoas serem tratadas com cuidado, todos os níveis, não é? Pessoas que trabalham, pessoas que frequentam uma obra, uma criança, um jovem, pronto, um idoso. Pronto, eu acho que isso é um trabalho muito importante que temos que fazer e nunca perdemos esta atitude de conversão. Pronto, e também reconhecermos, de algum modo, onde é que estão as nossas próprias vulnerabilidades para perceber o que é há em mim que pode tornar-me menos cuidador, para poder também fazer o meu próprio caminho de conversão e, identificando-me com Jesus, ter esta sensibilidade de cuidar cada pessoa partindo daquilo que ela tem de único. Tendo em conta o nosso tema de hoje, como comunicar Jesus, quais os sonhos e projetos para que Jesus possa ser a cada dia mais comunicado? Eu acho que é uma pergunta um bocadinho aquela... eu acho que... Primeiro, acho que temos de ter o sonho da ousadia, não é? Isto de procurar compreender bem as pessoas e os públicos com os quais queremos conversar, aos quais nos queremos dirigir, compreender bem as suas histórias, para que depois possamos comunicar aquilo que é a palavra de Jesus, também que vai ao encontro dessa história. Sim. Depois também termos esta consciência, não é? É Jesus que se aproxima. A iniciativa é dele. Nós aqui somos instrumentos a partir do qual, por isso, isto não é uma conquista nossa, não é? E ele faz o seu caminho, independentemente de nós às vezes termos grandes planos que nos ajudam, que nos orientam, mas Jesus faz o seu caminho ao encontro das pessoas, não é? E que é sempre também com este respeito de que fomos falando. Por isso eu acho que é sobretudo ter a ousadia, compreender bem a realidade na qual vivemos, a qual Sim. habitamos e à qual nos queremos dirigir e, sobretudo, confiar em Deus, que Ele nos importante. vai guiando. Padre José Maria, o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Olha, então, assim, a grande mensagem final é: nós muitas vezes temos situações em que nos sentimos mais sozinhos, mais sozinhas, podemos sentir-nos às vezes assim um pouco desamparados. A certeza de que Deus se comunica sempre, nunca está ausente da nossa vida, ainda que às vezes não o sintamos, ainda que às vezes estejamos zangados com Ele. O Santo Padre dizia aqui há uns meses, zangar-nos com Deus é uma forma de oração também. Sim, é verdade. Eu acho que às vezes não termos medo de ser verdadeiros diante de Deus. Aquilo que sentimos é aquilo que colocamos na nossa oração, sem vergonha. E também deixar que aí a paz de Deus nos vá sendo comunicada, ainda que saibamos que nem sempre a podemos experimentar, mas sem também perder esta certeza de que ela não deixa de nos ser também oferecida através de Jesus. Padre, muito obrigada pela sua Muito presença. obrigado. E nós deixamos cair as nossas máscaras perante Deus, possamos ser quem nós somos, porque Ele está ali para nos acolher e para nos escutar. Acredite que Deus escuta o seu coração e Deus comunica consigo, comunica connosco. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.